Você já se perguntou se o metrô do GTA 4 é realista? Quão preciso é a réplica que a Rockstar Games criou do segundo maior metrô do mundo? Vamos falar sobre o realismo das estações do jogo, todos os detalhes que a Rockstar colocou no que muitos consideram a melhor réplica de um metrô da vida real em um jogo de mundo aberto. Também investigaremos as curiosidades das 26 estações do jogo, os tipos de estruturas, as linhas de metrô, o mapa que a gente tem do metrô dentro do jogo, inclusive o mapa que vinha impresso lá no PS3, os tipos de vagões, todo o sistema de cobrança e ainda todos os detalhes técnicos. E é claro, muitas e muitas curiosidades. Então fica até o final, que eu tenho certeza que você vai se surpreender muito com essa análise profunda que eu preparei para você de um dos melhores metrôs já criados na história do videogame. A análise do metrô do GTA 4 talvez seja um dos vídeos mais aguardados aqui do canal. Muita gente pediu esse conteúdo e cá estamos, atendendo o pedido da galera. Mas antes da gente mergulhar no jogo, vamos entender um pouco sobre o metrô de Nova York, a sua história, o que podemos esperar dela dentro do universo no jogo, e eu já vou adiantar uma coisa: o nível de realismo e detalhe do metrô do GTA 4 é simplesmente inacreditável. E vale fazer uma ressalva aqui que, galera, a gente tá falando de um jogo de 2008. O metrô de Nova York foi inaugurado em 27 de outubro de 1904 com a primeira linha subterrânea operada pela Interborough Rapid Transit, com apenas 9,1 km de extensão inicial, que ligava City Hall ao Bronx. No universo do GTA 4, isso seria equivalente a ligar a região de Bohan ao sul da terceira ilha do jogo, basicamente do segundo apartamento Nico até a área que representa o Central Park. O metrô em Nova York surgiu como uma solução para o caos urbano nas cidades em crescimento. No final do século XIX, metrópoles como Londres, Nova York e Paris estavam sempre superlotadas, com ruas abarrotadas de carros e cavalos, bondes e pedestres. O trânsito era lento, barulhento e muito poluído. No início do século XX, outras duas empresas também passaram a operar o sistema, a Brooklyn Manhattan Transit e a Independent Subway System. Cada uma construía seus túneis e trens com padrões diferentes, que até hoje afeta o tamanho dos vagões em algumas linhas. No universo do GTA 4, essa nuance é um pouco suavizada por ser um jogo, obviamente. O padrão visual e a estrutura é o mesmo por toda a Liberty City. Em 1940, as três redes foram unificadas pela prefeitura, dando origem a um sistema como conhecemos hoje. Com o passar dos anos, o metrô cresceu até se tornar um dos maiores e mais movimentados do mundo, com mais de 400 km de trilhos e 472 estações. Apesar dos problemas como atrasos, superlotação e infraestrutura envelhecida, o metrô segue sendo um verdadeiro símbolo de Nova York. Funciona 24 horas por dia e transporta milhões de pessoas todo santo dia. Agora que a gente já fez esse overview pelo metrô de Nova York, agora a gente vai mergulhar de vez no metrô do GTA 4. Liberty City, o metrô do GTA 4, conta com 26 estações. Algumas delas, como a Dux Boulevard Station, está eternamente em manutenção. Até nisso, a Rockstar consegue replicar fielmente a realidade de Nova York. Durante a produção desse vídeo, eu visitei a maioria das estações. Grande parte delas compartilha a mesma estrutura, com exceção de algumas mais famosas que a gente vai explorar mais adiante. Viajar de metrô no GTA 4 pode ser bastante eficiente. Em algumas missões, isso é até incentivado, mas é nos detalhes que o sistema realmente brilha. As estruturas subterrâneas do GTA 4 são replicadas por quase toda a cidade, com longas escadas de acesso e placas exclusivas indicando o nome da estação, ou seja, nada de assets reaproveitados. Cada estação tem sua identidade visual e sua placa única. Só aí já dá pra gente ver a quantidade de detalhes que a Rockstar colocou em cada canto desse mapa. Na produção do GTA 4, a regra era quanto mais detalhe melhor. Por isso que algumas mecânicas desse jogo foram até de certa forma capadas, porque a ordem era criar o jogo mais realista possível. Existe outro detalhe muito impressionante que a gente consegue ver no metrô do GTA 4, que é quando esse vagão de metrô passa aqui, ele vai deixando esse mega pedido de like. E além disso, eu vou te pedir também para você se inscrever no canal, porque as pessoas assistem o vídeo até o final, assistem todos os vídeos aqui e não se inscrevem. Então se você chegou até aqui, já deixa o like e se inscreve. Também podemos encontrar estações elevadas. Essas estações elevadas já variam mais, com padrões únicos para cada uma. Muitas foram claramente inspiradas em estações reais. Um bom exemplo seria a Frankfurt High, inspirada na estação da Harley Street, localizada perto ali da Lan House do jogo, no norte da terceira ilha. As linhas elevadas são, na minha opinião, as que mais capturam o charme de Nova York. Eu me lembro de jogar esse jogo lá no PS3 e ficar bem impressionado com as sombras projetadas pelas estruturas, e era absurdo na época. Ficava ali imaginando como tudo aquilo era possível, como cada quadradinho daquele poderia ter sua própria sombra. Caso você não saiba, a Rockstar criou um mapa detalhado do sistema de metrô de Liberty City. Esse mapa vinha impresso na versão de PS3 e já mostrava carinho investido no projeto. Bom, o metrô do
GTA 4 contém as seguintes linhas. As linhas azuis podem conter a letra B e C, as linhas amarelas podem conter as letras E, K, as linhas laranjas, J e o 3, e a linha verde, que é a A e a 8. Cada linha leva a diferentes regiões e algumas se encontram em estações de integração. É basicamente um circuito maior, bem maior do que o GTA V, mas na minha opinião, muito melhor projetado e executado. Na vida real, o metrô de Nova York possui várias passagens subterrâneas por baixo do rio. Já no GTA 4, todas essas travessias entre ilhas são feitas por trechos elevados. Como a gente pode ver, as intersecções também são bem mais escassas no jogo, o que é compreensível dado ao tamanho do mapa. Mesmo sem ícones específicos ali no mapa, as estações podem ser localizadas através dessas sutis linhas cinza claro e pequenos losangos quadrados. Muita gente nem percebe isso, mas essas representações do mapa são onde os metrôs passam. Agora que a gente já entendeu todo o contexto, vamos explorar o interior dessas estações. As estações do GTA 4 são extremamente realistas e muito bem feitas. Encontramos músicos, policiais patrulhando e uma ambientação que remete a Nova York de 2008. Algumas estações apresentam azulejos únicos e bonitos e historicamente fiéis, além de máquinas de tickets que imitam com perfeição as da vida real. Um detalhe curioso é que a Rockstar também copiou exatamente o modelo de ticket usado lá em Nova York para dentro do jogo. Então ele possui a mesma borda cortadinha ali, então foi um detalhe bem legal. E esses bilhetes podem ser encontrados espalhados pelas lixeiras das estações, sempre em posições diferentes, um toque bizarro e genial da Rockstar, é claro. Apesar de todo esse realismo, os tickets não podem ser comprados. O valor da viagem é cobrado automaticamente com base na distância percorrida, diferente da tarifa única na vida real que a cidade de Nova York pratica. E o problema é que também a catraca do jogo não ajuda, ela é simplesmente aberta, todo NPC pode passar por ali, esse portãozinho de acesso tá sempre aberto, o portão ali da catraca, bem como esse portão que seria, por exemplo, para cadeirantes, que ficaria mais fácil passar por ali do que passar por esse portão, mas sim, ele tá sempre aberto, então meio que seria impossível cobrar dos NPCs. Agora um recadinho rápido do nosso parceiro aqui do canal. Se você, assim como eu, sempre teve dúvida quando o assunto é investimento, você sabe que isso pode ser bem desafiador. Toda hora surge uma nova criptomoeda, vem aquelas dúvidas sobre como comprar e como vender. E é justamente aí que entra a MB, parceira aqui do canal. Lá é o melhor lugar para você dar o primeiro passo no investimentos em ativos digitais, especialmente se você sempre teve a curiosidade, mas nunca soube por onde começar a investir. E ainda mais se você é do time que já ouviu falar de Bitcoin lá atrás, mas acabou deixando essa oportunidade passar, assim como eu. Começa pelo MB, que além de ser a maior plataforma de investimentos em ativos digitais da América Latina, com mais de 4 milhões de clientes, e ainda é totalmente regulamentada por órgãos oficiais como o Banco Central e a CMV. É a maior e mais segura plataforma do mercado de criptomoedas. E para quem vai abrir a conta agora, tem uma oportunidade incrível com a nova campanha chamada Um Bitcoin Inteiro para chamar de seu. É isso mesmo, você pode levar um Bitcoin inteiro, que hoje já vale mais de 600 mil reais. Dá para fazer aquela viagem para Miami, conhecer a cidade do GTA 6, comprar um carro novo ou o que você quiser. Como funciona? Você abre sua conta pelo link exclusivo aqui do canal na descrição, ou você lê o QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Aí você deposita e negocia na plataforma, e para cada 200 reais em transações você ganha um cupom. Mas corre, porque essa campanha vai até o dia 17 de abril. Quanto antes você abrir a conta aqui pelo link do canal, mais chance você tem de ganhar. Mesmo se você ainda não pensa em investir agora, vale a pena conhecer o app e a plataforma, e ainda ajuda demais o canal aqui a continuar produzindo conteúdos como esse. Então é isso, abra sua conta lá no MB, porque você pode levar um Bitcoin inteiro, e aí sim vai dar pra comprar o GTA 6 independente do preço que ele vier. Com certeza, o sistema do jogo é mais fluido para manter a dinâmica ali da gameplay, afinal é um jogo de mundo aberto, a liberdade é o principal aliado do jogador. O vagão do metrô é baseado no R38, com influências dos R32 e dos R62, mas com uma aparência bem suja e grafitada. A gente até consegue ver o interior do trem se a gente tiver ali um celular, mas aqui a gente usa uma câmera livre. A gente também pode encontrar propagandas da E-Cola e da Clucking Bell dentro do ônibus. É bem maneiro, porque isso com certeza aumenta a imersão, porque a gente tem ali toda uma questão de propaganda no metrô, que é bem comum, principalmente
principalmente em cidades grandes. Vale lembrar também que o realismo não para por aí. Também conseguimos encontrar NPCs saindo e entrando desses vagões e também NPCs entrando e saindo das estações. Acontece que eles também acabam não pagando nada e eles simplesmente atravessam as catracas sem pagar nada, sem bilhete, sem nada. Então até eles são cobrados de forma automática pelo jogo, bem entre aspas. Os túneis também podem ser bem realistas. Os formatos retangulares são idênticos aos de Nova York. Os mezaninos e plataformas apresentam sinalizações, faixas e seguranças. A gente pode até ouvir o sistema de som anunciando a chegada dos trens e a próxima estação. A gente também consegue ouvir uns avisos bem esquisitos dentro do carro do metrô. Packages or persons will be detonated by the bomb squad. Comes at a price. Report all suspicious activity. Please be advised that all constitutional rights are waived in crisis situations. Gut instinct is an important ally in the war on terror. Report suspicious individuals first. Ask questions later. A gente pode ver claramente todas essas mensagens dentro do metrô do GTA 4 é em relação, obviamente, o que aconteceu lá em 2001 em Nova York, que foi uma tragédia. Então isso explica muitos detalhes, como policiais bem armados e esses avisos no metrô. E tem mais, o mapa do metrô dentro do jogo destaca as estações que o jogador tá. Detalhe simples, mas que contribui muito com a imersão. Mas assim, colocar um mapa e colocar exatamente o pontinho aonde você tá é um cuidado insano que provavelmente alguma equipe ficou responsável por criar só essa parte do mapa. Depois de passar algumas horas testando e observando, eu acabei percebendo que a quantidade de vagões que chega na plataforma varia aleatoriamente. Eu achei que isso poderia estar relacionado ao horário que esses trens estavam aproximando, afinal em horário de rush faz mais sentido aparecer mais vagões de metrô, ou até mesmo a estação que eu estava fazendo teste, já que a estação que eu estava fazendo teste era bem perto do setor financeiro, então os vagões que iam para o setor financeiro fazia mais sentido terem mais vagões, assim cabiam mais pessoas. Mas acabou que nada disso se confirmou. Eles simplesmente aparecem aleatoriamente entre 2 e 3 vagões. O sistema de metrô também funciona 24 horas por dia como o real. No entanto, diferente de Nova York, os trens não têm condutores. Nos arquivos do jogo, há um modelo chamado MM Train 01, que pode ter sido usado justamente para isso. Ele tem variações de roupa e 113 arquivos de áudio, alguns deles relacionados ao metrô, incluindo uma fala bem engraçada na walkie-talkie, que é essa aqui. Yo, I saw a rat the size of a pit bull in the tunnels. Embora os condutores tenham sido removidos, ainda é possível encontrar bancos e painéis na cabine do motorista. As janelas foram cobertas com uma textura bem preta ali para ocultar o interior. Assim a gente não iria ver que os trens simplesmente são conduzidos por fantasmas, né? Algumas estações têm até algumas peculiaridades. Por exemplo, a Lind Street é a única que possui rampa de acesso para pessoas com dificuldade de locomoção. Então no GTA 4, os cadeirantes ou pessoas com dificuldade vão sofrer com outras estações. Mas se eles quiserem realmente pegar o metrô com facilidade, eles vão ter que ir na Lind Street, que é a única estação do jogo que possui acessibilidade. Todas as outras são acessadas através de escadas que são pouco acessíveis para quem tem dificuldade de mobilidade. E é claro também, como mencionado anteriormente, a gente tem a Dux Boulevard, que aparece em obras no GTA 4 original, mas em versões posteriores, como o Episodes from Liberty City, os avisos simplesmente sumiram, mesmo que a estação continue inoperante. Eu sinceramente não sei porque a Rockstar fez isso, mas deve ter sido alguma bagunça ali nos arquivos do jogo. Outra estação importante é a que representa a estação da Times Square. No jogo, ela é uma das maiores, com múltiplas entradas, várias propagandas e uma movimentação intensa dos pedestres. Entretanto, ela é bem diferente do que tem na vida real, já que, um jogo de 2008, provavelmente muita coisa já mudou, mas sim, eles tiveram essa preocupação de colocar uma estação um pouquinho maior para que leva para Times Square. As estações de integração, representadas por 2 losangos próximos do mapa, são maiores e mais complexas, entretanto são bem sinalizadas. Se você precisa usar o metrô, não deve ter problema para se localizar ali no GTA 4. O transporte público de Liberty City é operado pela Liberty Transport Authority, claramente inspirada na MTA de Nova York, e também opera os teleféricos do jogo. Tá aí uma curiosidade legal. Ele liga a ilha central ao resto do mapa e é considerado um trem pelo jogo, que acaba contribuindo ali para as estatísticas de quando você anda com o trem. Esse bondinho ele é bem esquecido pela maioria dos jogadores de GTA 4, então achei que valia a pena trazer ele aqui pra gente relembrar. E sim, ele também é muito bem feito e muito detalhado. Fazendo uma análise final, eu diria que o metrô do GTA 4 é um dos melhores metrôs já construído em mundo aberto. E olha que a gente tem exemplos muito bons, como o do próprio GTA V, que é no mínimo umas
aceitável. Eu ainda preciso analisar o do Watch Dogs, mas as pessoas que eu já ouvi falar ainda falam que o do GTA 4 consegue ser melhor e que foi comprovado aqui por esse vídeo o tanto de detalhe, o tanto de coisa que seria até impossível colocar aqui no jogo. E eu não tô nem falando dos easter eggs que surgiram naquela época, como o Homem-Rato que vivia no metrô e diversos outros mistérios que envolviam o metrô do GTA 4. E além disso, ele ainda é um ótimo atalho para quem quer fugir da polícia durante o jogo. Existem diversas missões e diversas conquistas que a gente pode usar o metrô do GTA 4 como fuga. E também é um ótimo lugar para você explorar, já que ele é muito grande, tem várias regiões ali com várias coisas para fazer ali dentro. Então se você é aquele tipo de cara que gosta de explorar bem, o metrô ainda é uma ótima alternativa. Então sim, eu posso dizer aqui que o metrô do GTA 4 é sim realista e foi feito com muito cuidado pela Rockstar, já que toda a pesquisa que eu fiz aqui, a gente poderia de alguma forma encontrar alguma coisa que remetia a Nova York com precisão. Então sim, a Rockstar teve cuidado e esse metrô é sim muito realista, o mais realista que um jogo de 2008 consegue ser. Então galera, se você curtiu esse vídeo, se você gosta desse formato de vídeo, não se esquece de deixar um like, faz um comentário aqui o que você achou desse vídeo, porque ajuda demais. E o mais importante, se inscreve nesse canal, porque as pessoas assistem o vídeo até o final, gostam do conteúdo e esquecem de se inscrever. Então por esse vídeo é isso, valeu, falou, tchau, tchau.